ser exatamente aquilo a qual o Senhor, Pai, nos destinou a ser. O Senhor criou o homem para ser adorador, e nós estamos aqui, Pai, a cada dia nos esforçando para sermos o que a Tua palavra diz que devemos ser, que é ser o verdadeiro adorador, que nós aprendamos a Te adorar em espírito e em verdade, Pai, que o Senhor coloque a Tua palavra de adoração nos nossos lábios, que o Senhor coloque o Teu louvor, Pai, no coração dos Teus servos que vão louvar e vão quebrantar os corações, vão preparar a terra para receber a Tua palavra, a Tua semente, Pai. Deus querido, eu peço que o Senhor receba, Senhor Jesus, esta oração, este louvor que os Teus servos vão dar início nesse momento, Pai. Recebe a nossa adoração de cada irmão, Pai. Desde já nós te agradecemos, Pai, e bendizemos o teu nome, te louvamos, te adoramos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar aqui neste momento, na tua presença, porque sabemos que muitos gostariam de estar aqui, Pai, mas não pode, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa nos ensinar a ser instrumento para alcançar estas vidas, para termos sabedoria e entendimento, para poder usar as tecnologias que o Senhor tem preparado para nós, até mesmo nesse momento, Pai, porque os templos de tijolos podem estar fechados, mas a igreja do Senhor, que ela é espiritual, ela está nesse momento se enchendo da Tua presença, ela está cheia, Pai, e nós estamos aqui para nos alimentar da Tua palavra, porque quando o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Nós estamos aqui para nos alimentar. Então, Pai, envia este alimento para cada irmão, segundo a necessidade que ele precisa, segundo a direção que ele precisa, que o Senhor possa usar a cada pessoa, Pai, aqueles que vão também fazer um comentário, que venha ser o comentário do céu, que venha ser um complemento do alimento espiritual. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus é maravilhoso. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, porque Deus é um Deus de relacionamento, nossa vontade é estar juntos, né? Mas estamos em espíritos, né? Então, nesse momento agora, eu vou pedir ao Léo para fazer uma adoração a Deus, para que nós possamos entrar no altar do Senhor. Léo, por favor. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja, a todos os irmãos, essa noite maravilhosa, abençoada, né, na presença do Senhor. Vamos estar, então, adorando ao Senhor, entrando na presença dEle, que o Espírito Santo venha entrar em nossos lares, entrar em nossa vida, em nossa família, nos corações, que Ele possa ter a liberdade de agir e falar conosco, em nome de Jesus. Que todo o mal venha ser arrancado fora, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, em nome de Jesus, nesta noite, para que possamos receber a palavra maravilhosa do Senhor em nossos corações, amém? Então vamos estar louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, teu nome é santo, Pai. Tu és poderoso, Pai. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quero andar
Jesus. Oh, Deus, pela tua vida, Senhor Jesus, na cruz, Senhor. Aleluia. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz. Da morte me livrou. Da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, hein? Eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, Senhor. Oh, aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Foi na cruz, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor me deixe a oportunidade de estar vivendo hoje, Deus, a maravilha de estar ao seu lado e de te servir, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura as feridas, o grito já foi dado na cruz.
cruz, lá na cruz, seu passado, minhas dores, aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago, por amor a mim. Poderes ou palavra, nada se compara Ao Cristo que foi dado, está consumado. Oh, oh, Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, teu nome é santo, Pai. Oh Deus, aquele grito foi dado na cruz, Senhor. Foi por mim e por você. Oh Deus, que Ele entregou a sua vida por amor a nós. Derramou o teu sangue na cruz, foi vertido naquela cruz. Oh Deus, para que nós possamos aqui, pudéssemos estar aqui nesta noite, adorando, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha estar em nossos corações, Senhor Jesus. No coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um nesta noite, Pai. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a andar em teus caminhos e fazer a tua vontade, Pai. Oh, Deus, fazer a tua vontade e agradar a ti, Pai. Porque somente tudo é para ti, Pai. Oh, Deus, ensina-nos, Senhor Jesus. Precisamos de ti. Sem ti nada somos, Pai. Obrigado, Jesus. E perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor Jesus. Porque, Senhor, sem ti nada somos, Pai. E não somos nada, Pai. E nem merecedores, Pai, do teu amor. Mas pela graça o Senhor nos alcançou, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, viu, Léo? Deus abençoe. Estamos, então, louvamos ao Senhor. Agora eu vou pedir, então, ao pastor Geraldo para fazer a leitura do Evangelho, da Palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 9, e depois nós traremos a meditação. Pastor Geraldo, por gentileza. Amém, pastor Aguinaldo. Boa noite, amados irmãos, que a paz... se você que acompanha comigo, se é assim possível, por todos estão ouvindo. Geraldo, está cortando um pouco o seu vocês? som. Glória a Deus, Júlia aí. Está cortando? Tá. Vamos ver se melhora. Melhorou? Vamos ver. Melhorou ou não? Vamos tentar. Glória a Deus. Pastor Geraldo. Oi. A nossa amiga, Dona Estela, entrou online agora aí, no culto também, tá? Boa, Dona Estela, seja bem-vinda. Amém. Deus te abençoe, querida. Daqui a pouco nós vamos... o pastor vai ler agora, nós vamos trazer a palavra. Obrigado, Moacir. Pastor? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Vamos. Está bem? Amém. Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1 até o 7. Diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos.
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Neftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, pois toda bota do guerreiro usada no combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, glórias. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Obrigado, pastor Geraldo. Vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu peço-te neste momento que o Senhor venha falar com cada coração. O Senhor conhece cada vida, Deus. Tenha liberdade em nosso meio. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Oh, Santo, Santo, como te amamos, como queremos da tua presença, Senhor. Fala conosco e nos dá as instruções, porque assim é do teu prazer nos ensinar para que possamos ser aprovados por ti. Tenha liberdade, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, palavra de Deus sempre maravilhosa, e como o pastor Geraldo leu, nós podemos ver que desde a fundação do mundo, Deus tem uma promessa. Desde quando Deus criou o homem? Deus criou o homem para viver em comunhão, em relacionamento, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de justiça, uma vida de alegria, oh glórias. Mas sabemos que pelo pecado do homem, pela rebeldia do homem, porque o homem queria viver do seu jeito e não do jeito de Deus, o homem, ele tinha desejos de coisas que não precisavam, então ele ali quebrou a aliança com Deus. Mas Deus, amando tanto o homem, Deus não queria destruir o homem, porque seria muito fácil para Deus destruir o homem. Mas ali mesmo em Gênesis, você já vê que Deus havia prometido uma salvação para a humanidade. Mas por Deus ser justo e santo, Deus não poderia mentir nem voltar atrás daquilo que ele havia falado para o homem. E o que é que ele havia falado? Ele havia falado que se o homem pecasse, ele morreria. Então, Deus ali, ele tinha que matar o homem, porque o próprio Satanás acusava Deus. Ora, você não é Deus, você não é justo, você não falou que se o homem pecasse, você mataria, que ele morreria? Pois então, agora eu quero que o Senhor o mate, para que o Senhor continue sendo Deus, justo e santo. Mas Deus, ele pensou, mas eu não quero matar o homem, mas só havia um jeito de matar o homem, de não matar o homem, seria de matar alguém no lugar do homem. E quem poderia morrer no lugar do homem que não tivesse nenhuma culpa, que não tivesse nenhum pecado? Bem, ali Deus já havia prometido o Messias. Porém, o que nos chama a atenção é a maneira como Deus trabalha, é a maneira como no mundo, quem vive em Cristo, quem vive no mundo espiritual,
não tem nada a ver do mundo material. Não pensa como mundo material. Como eu acabei de falar agora há pouco, quando morre uma pessoa em Cristo, é vitória, não é derrota. Mas para o mundo é derrota. Como eu trouxe a mensagem outro dia, os romanos, a humanidade, pensava que Jesus havia sido fracassado ali na cruz, porque Jesus ali estava morrendo, ali eles estavam matando Jesus. Então, para o mundo, até hoje, para a sociedade, Jesus é um fracassado, porque eles olham para Jesus e falam, se ele fosse um vitorioso, ele não ia morrer numa cruz, se ele fosse Deus, se ele fosse forte. Ora, não é diferente das palavras que foram lançadas quando Jesus estava sendo crucificado. É a mesma palavra que se fala hoje. Se Jesus fosse Deus, ele não morreria. Então, essa maneira de Deus trabalhar é que deixa a humanidade louca. E a palavra de Deus diz isso, nós veremos daqui a pouco. Mas o que é que nós lemos em Isaías, o profeta messiânico, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo, como o pastor Geraldo leu? Ele fala, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. E ela se ficou velha nos primeiros tempos, ela ficou cansada, ela ficou machucada. Terra de Zebulon, terra de Naftali, era uma terra, querido, que a palavra de Deus diz que era uma terra sofrida e um povo sofrido. Então, terra sofrida e povo sofrido. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que eles, os moradores desta cidade, desta terra, habitavam numa região da sombra da morte. Você pode imaginar o que é viver na sombra da morte? Muitos de nós já vivemos na sombra da morte. Pastor Francis, né, sempre dá um testemunho dele, que ele chegava a entrar no ribeirão para soprar água limpa, para espetar, né? Então, mas quantos de nós já vivemos no vale da morte? Quantos de nós já vivemos no vale do sombra da morte, uma região de angústia? Sabe o que é angústia? Uma dor no coração, uma vontade de perder a vida, uma vida sem ter propósito, sem saber por que nós estamos aqui. E estas pessoas viviam numa terra sofrida, um povo sofrido, numa região de morte, numa região de trevas, diz a palavra de Deus, uma região que não tinha, sabe, aquela coisa que nós falamos, uma luz no fundo do túnel, pois não tinha essa luz, não tinha uma luz, era uma terra sombria e deserta. Mas o profeta, ele fala, mas nesta terra de morte, nesta terra sombria, nesta terra sem vontade de viver, nesta terra seca, um dia aparecerá uma luz. Essa luz será tão forte que vai trazer uma alegria nos corações. Aí ele, não sabendo como explicar esta alegria, ele começa a dizer, é como uma pessoa quando fica alegre de uma guerra, porque venceu a guerra. É a alegria de quando uma pessoa vence uma doença, é a alegria de quando uma pessoa vence os seus problemas, é uma alegria quando ele pega despojos de guerra. Então, o profeta começava a dizer, é uma alegria, uma luz, uma felicidade que esse povo terá, e não mais haverá ali uma região de sombra, aquele jugo, aquela sensação de culpa. Olha, quem de nós já não teve sensação de culpa? Tem coisa pior do que você se sentir culpado? Culpado de um casamento que acabou, culpado por ter perdido um filho, culpado por não ter perdido um emprego, uma casa, culpado por ter feito pessoas sofrerem, culpado porque perdeu a mãe e o pai e não ajudou a mãe e o pai, porque devia ter feito muito mais coisas, culpado porque nós abandonamos tantas pessoas. Ora, a culpa é terrível e as pessoas se sentiam culpadas, mas o profeta dizia que quando essa luz viesse,
não haveria mais essas culpas, não haveriam mais essas questões que entristeciam, porque o jugo seria quebrado, aquilo que traz a tristeza seria quebrado, aquilo que tira a paz seria quebrado. E aí o profeta disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o reino deste príncipe, sobre os seus ombros, não teria fim. Ora, e veja o nome do nosso príncipe, maravilhoso conselheiro, aquele que nos dá sempre um caminho certo, uma direção certa, aquele que tem sempre a palavra certa para mim e para você. Quantas vezes eu e você estamos desesperados, preocupados em tomar decisões na vida, em achar caminhos, e vem o Espírito Santo e nos dá a palavra, nos dá a direção. Aleluia! Ele é o maravilhoso conselheiro, e ele nos dá a direção que nós tomamos, mas ele não é apenas maravilhoso conselheiro, ele é também um Deus forte. Oh, meu amado, minha amada, nós temos um Deus forte, nós temos um Deus rocha, aleluia, nós temos um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Nosso Deus é um Deus forte, ele é mais forte do que a Covid, ele é mais forte do que qualquer coisa. Ele é um Deus forte. Ele não é apenas um Deus forte, ele é, olha que lindo, igreja, Pai da eternidade, aleluia, aquele que pode nos dar a vida eterna. Ele é o Pai da eternidade, aleluia. Mas não é apenas o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele dá a paz que excede todo entendimento, uma paz que eu e você precisamos demais. Todos os dias nós precisamos da paz, não uma paz igual o mundo dá, porque a paz do mundo é efêmera, ela passa, mas uma paz que vem do céu, uma paz que excede os entendimentos humanos, uma paz que não vem de dinheiro, não vem de pessoas, uma paz que vem do Senhor. Ele é um Deus da paz. E esse príncipe da paz, esse Deus maravilhoso, ele viria para esta terra de angústia e secas. E Deus é tão maravilhoso que a palavra de Deus é loucura. Porque, queridos, preste atenção, Jesus, ele veio, Messias, e ele nasceu ali em Jerusalém, e isso faz o quê? 2000 anos e pouco. Mas o que é impressionante? Eu pergunto para você, imagine uma tribo, uma pessoa de outro país, uma pessoa do Oriente, de um país islâmico, por exemplo, se é que é possível. Imagine uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ter uma Bíblia, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Eu pergunto para você, para ele chegou esta luz? Para ele cessou a angústia? Ou ele ainda vive sobre a sombra da morte? Ele ainda vive sobre a sombra da morte. Porque só não vive na sombra da morte, na angústia, quem conheceu Jesus. Quem conheceu Jesus, quem teve um encontro com Jesus, a vida nunca mais é igual. Porque é o poder de Deus que entra em nós. Então, quem tem Jesus não está mais no vale da sombra da morte. Mas eu quero te dizer também que não é apenas quem nunca ouviu falar de Jesus que está no sombra da morte. Porque nós vivemos no século 21, onde a informação ela roda 24 horas numa velocidade da luz, ou mais. Então, quem é que vive no vale da morte? Quem é que vive na angústia? Há milhões e milhões de pessoas, igreja. Milhões e milhões de pessoas vivem no vale da morte. Quem são essas pessoas, pastor, que vivem no vale da morte? Meu irmão, minha irmã, você conhece um monte de gente que está vivendo no vale da morte. Quem que vive? Quem está nas drogas? Quem está na prostituição? Quem está nas bebidas? Quem está
na corrupção, quem está na pedofilia, quem está na idolatria, quantas pessoas estão nesse vale da morte. E por que estão no vale da morte? Porque Deus trabalha de uma forma que é loucura para o mundo. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós descemos a água do batismo, nós nascemos do Espírito Santo, nós nascemos uma vida em Cristo Jesus, e aí Satanás não tem mais poder sobre a vida de quem está em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós saímos do mundo. Olha que lindo, o próprio Jesus Cristo disse que nós não somos deste mundo, porque ele nos tirou deste mundo e nos deu o selo do Espírito Santo sobre nós, que é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Então, todo aquele que recebe Jesus, ele não está mais no mundo, ele não está mais sobre essas trevas, ele não está mais sobre o sombrio, porque agora a luz que habita, a luz do mundo habita em nós. Mas quantas pessoas ainda não têm esse entendimento? E aí é que nos chama a atenção, aí é que nos preocupa. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, Paulo, um teólogo poliglota, Paulo, uma pessoa estudada com os mestres judaicos. Paulo, uma pessoa, o maior fundador de igreja, o maior missionário, o homem que mais escreveu na Bíblia Sagrada. Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, que ouviu e viu coisas que ele disse, eu vi e ouvi coisas que me proibiram de contar, coisas inefáveis que eu não posso contar. Ora, imagine o que Paulo viu. Paulo teve uma experiência que eu não sei quem teve. Acho que ninguém teve. E Paulo, em toda a inteligência dele, ele começa a escrever umas coisas, e eu louvo a Deus pela vida de Paulo em 1 Coríntios, e ele começa a dizer, eu vou ler, a gente vai ler um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Igreja, queridos, a palavra da... Olha, meu Deus, eu estava meditando nesta palavra e eu estava pensando o seguinte. Paulo, ele fala assim, o homem, ele deveria conhecer a Deus pelo poder de Deus, pela natureza. Imagine que coisa linda você plantar uma semente e nascer uma árvore frutífera. Imagine uma criança nascer no útero de uma mulher e criar ossos lá dentro. Imagine uma vida. Imagine as galáxias, os astros, o Sol, a Lua, os luminares. Imagine a rotação e a translação da Terra. Imagine tantas coisas que nós contemplamos com os nossos olhos. Imagine a graça, o poder de Deus para ter criado tudo isto. Sabe o que Paulo diz? Tudo isso que nós olhamos, a vida, a inteligência do homem, o amor, uma criança, todas essas coisas deveriam fazer com que o homem se dobrasse a Deus e dissesse verdadeiramente há um Deus. Mas eles não quiseram conhecer a Deus através de uma criança, através de uma fruta, através das estrelas, através do equilíbrio da terra. Né? E Jó fala, quem colocou fundação na terra para ficar paradinho, né? Então, nessas maravilhas, não pôde se conhecer a Deus. Nessas maravilhas, ai meu Deus, hoje se fala muito em negacionismo, né?
O que é negacionismo? Você pode olhar depois. Negacionismo é negar a ciência, mas também é negar Deus, é negar o poder de Deus, é negar a palavra de Deus. Negacionismo é negar Jesus Cristo, é negar que Deus tem o comando desta terra. Deus, ele não perdeu o comando dessa terra. Mas Paulo, ele fala, poxa, seria mais fácil acreditar em Deus olhando tudo que Deus construiu, mas não, vem o homem e traz uma teoria da evolução, dizendo que o homem veio de uma ameba, de uma evolução, que a criação foi lá um Big Bang, e aí vai se levando e tirando Deus. Ora, quando hoje eu estava ouvindo a CNN e estava falando, né, que o Augusto Aras pediu lá para que as igrejas fossem abertas novamente, né, dizendo que é anticonstituição você fechar as igrejas, e as pessoas dizem o seguinte, é ignorância, é loucura querer pôr igreja como essencial. Querido, quando o ímpio diz que é ignorância colocar igreja como essencial, na verdade, eles estão dizendo é ignorância colocar Deus como essencial. Deus não é necessário. Ora, na idade do iluminismo, qual era o desafio, qual era a briga que havia entre a ciência e Deus, porque a igreja cometeu, sim, vários erros. Então, no iluminismo, disseram o seguinte, vamos acabar com Deus, que sai aquela frase famosa de Nietzsche, Deus está morto. Por quê? Porque os homens disseram, nós não precisamos de Deus, Deus é uma desgraça para a sociedade, vamos tirar Deus do foco, porque o homem tem capacidade e inteligência para criar coisas boas, o homem sabe fazer as coisas boas, o homem não precisa de Deus, Deus atrapalha. Isso foi o que foi colocado, e não diferente, está voltando a questão. Por que Deus é essencial? Se eles entendessem que verdadeiramente em Deus há cura, há aleluia, há libertação, há poder, há milagre, e mesmo se Deus quiser que a gente parta, ele continua sendo Deus, porque os projetos de Deus não caem por terra, aleluia. Ele é Deus sempre, sempre será. Sempre será. Mas Paulo, ele fala, já que as pessoas não conseguem entender Deus da maneira mais natural, da maneira mais fácil, então, o que é que Paulo fala? No versículo 10, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, aleluia! Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha o que Paulo diz, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia! Aleluia! As pessoas olham para mim e para você como se estivesse vendo um ET. Esses daí acreditam em Cristo? Sim, nós cremos em Cristo, sim. Ele é poder para nossas vidas. Ele é o nosso Salvador, ele é o Messias. Ele é o nosso Senhor, sim. Nós cremos nele, sim. Para a sociedade não ter dúvida. Aleluia. Porque... E aí ele fala dos judeus e dos gregos, porque os religiosos acham que não é por aí que Deus salvaria a humanidade, os gregos com as suas filosofias, suas sabedorias, suas defesas, não, nós não precisamos, mas aqueles que se humilham na presença do Cristo, esse nasce um filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, porque a todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! E essa loucura da pregação vai condenar esta sociedade. Por quê? Hoje,
comemoramos o quê? A paixão, a morte, a ressurreição de Cristo. Ora, quando se comemora, eu estava ainda lembrando da CNN, né? Ouvindo a entrevista, e a jornalista estava explicando assim, né? Sobre essa questão da Páscoa e da ressurreição, da Páscoa, né? Que o Augusto Aras pediu. E os jornalistas, né? Eles debochavam um pouco, e eles diziam o seguinte, não, porque para os cristãos, a Páscoa, né, Jesus, né, segundo o livro dele, segundo a Bíblia, né, para os cristãos, Jesus, ele veio, ele morreu na sexta, ele ressuscitou no domingo. Então, para os cristãos, como se nós fôssemos uma culturazinha, né? Para os cristãos, eles creem, deixa eles. Irmãos, ali eu vi como são poucos aqueles que servem a Cristo. Como são poucos. Quando a jornalista fala para os cristãos, eu pensei, meu Deus, a gente não está num país cristão. Nosso país não é cristão, igreja. Nós somos a minoria. Nós somos a minoria. Como está escrito na palavra de Deus. Nós somos a minoria. Não se iluda achando que o Brasil é cristão. Não se iluda achando que o mundo é cristão. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que crê em Cristo Jesus. Nós somos a minoria. E olhando esta palavra, né, eu fiquei imaginando, meu Deus, as pessoas, elas realmente, elas acham que nós somos loucos. Senhor, verdadeiramente, as pessoas acham que nós somos tapados. Verdadeiramente, Senhor, eles acham que nós estamos sendo iludidos. E aí, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo ver verdadeiramente que a palavra da cruz é loucura para este mundo. Mas como disse o apóstolo Paulo, para nós que cremos, é poder de salvação. Para nós que cremos, é a nossa morada com Cristo. E falta pouco para que ele venha arrebatar a igreja. Sabe, quando eu vejo essas coisas, nós estamos vivendo uma época de tantas transformações radicais, rápidas. Se você der uma volta pelo mundo e fazer uma análise das coisas, você vai ver que mais do que nunca a palavra de Deus está se cumprindo. E aí eu vejo que cada vez mais, igreja, nós devemos nos entregar mais a Cristo. Nós devemos pôr Cristo em primeiro lugar. Nós devemos adorar a Cristo e buscar o Espírito Santo cada vez mais para nos encher da presença do Senhor. Louvar a Deus 24 horas por dia. Por quê? Porque o mundo tenta nos destruir. Jesus, ele disse que os nossos olhos e os nossos ouvidos são as entradas do nosso coração. Então eu tenho que ver coisas boas e eu tenho que ouvir coisas boas. Nós precisamos nos alimentar mais e mais da palavra de Deus, dos louvores, da adoração a Deus, e menos das coisas desta terra, menos e menos das coisas deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E mais nós precisamos estar juntos, como o corpo de Cristo, levando o evangelho, tentando salvar a nossa família, sabe? Hoje eu estava pensando em algumas irmãs, irmãos de sangue.
famílias, parentes, que eu não tenho comunhão há muitos anos, que eu não tenho... Quantos de nós temos irmãos, irmãs, pais, parentes, que não convivem conosco, que não participam da nossa fé? Sabe, corre o risco, eu e você, a qualquer momento, receber uma notícia da morte de uma pessoa querida, e aí nós vamos pensar, meu Deus, mas essas pessoas não entenderam a vinda de Jesus. Sabe, eles não compreenderam que de Deus e de Cristo não se gosta. Não, gostar a gente gosta de uma laranja, de um cachorrinho, gosta de uma flor, eu gosto de pizza, né? De Deus e de Cristo a gente adora, a gente se entrega, não é gostar. E também não é crer, porque Satanás também crê em Deus. Não adianta crer em Deus, não adianta gostar, achar Deus legal, achar Jesus legal, não. É preciso ser um adorador do Senhor. É preciso ser um servo. É preciso ser um servo na presença de Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo e louvar e adorar o nosso Deus. É preciso cada vez mais ficarmos mais e mais firmes na presença de Deus. E Jesus, ele disse uma coisa assim, olha, quando vocês virem muitas tribulações acontecendo, quando vocês perceberem que está chegando o meu tempo de voltar, não se entristeçam. Levantem as suas cabeças para o céu e diga glória a Deus, porque o teu Redentor estará chegando. O nosso Redentor está perto de vir e nós devemos nos alegrar com isso. E nesse dia em que nós comemoramos a morte de Jesus, o que significa? Que nós fomos lavados de todos os nossos pecados pelo sangue de Cristo. O que significa? Que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Que nós somos um povo que vai morar com o Senhor na glória. Aleluia! É isso, sabe? Eu sei que eu e você temos muitos problemas. Falta de dinheiro, às vezes, né? Problemas no trabalho, problemas na crise, problema, às vezes, no relacionamento. Nós passamos por essas coisas. Mas se Jesus voltar hoje, você não vai levar nada. Você não vai ficar, você não vai levar, você não vai resolver mais nada. O que é importante? Ganhar o mundo e perder a vida? Ou até perder a vida, mas ganhar Jesus? Ficar firme em Cristo? Sabe, quantas vezes nós gastamos tanto naquilo que não é pão eterno? Quantas vezes nós gastamos tanto tempo da nossa vida em coisas que não vão traduzir em glória para Deus? Quantas vezes nos preocupamos com tantas coisas que não é o essencial? E eu lembro de Maria, né? Lembra de Maria e Marta? A nós, muitas vezes, nós queremos ser como Marta, correr atrás de tantas coisas, resolver tantos problemas. Maria parecia ser folgada, né? Mas o que Jesus disse? Que ela escolheu a boa parte. Ela escolheu ficar perto de Jesus. Nós vivemos num mundo de tantas correrias. Nós vivemos num mundo de tanta cobrança sobre nós, tanta pressão. E que parte você está escolhendo? Que parte que eu estou escolhendo? Ah, você já pensou se as trombetas tocassem hoje? Quanta gente ia ficar? Quanta gente ia ser pego de surpresa? Ah, não estou preparado. Mas Jesus não disse que era para estar preparado 24 horas? Ah, se Jesus tocasse a trombeta hoje.
Mas, independente se vai ser hoje, se vai ser daqui 1 ano, 100 anos, não importa. Nós só podemos vencer se Cristo estiver dentro de nós e se nós estivermos em Cristo. Ele disse, nada podeis fazer sem mim. E que hoje, nesta comemoração da ressurreição, da morte de Cristo, nós possamos matar a nossa carne também. Nós possamos viver para Cristo, exaltando e glorificando o nome dele. Porque eu posso garantir, há uma paz, uma luz, uma presença de Deus para todos aqueles que quiserem viver em Cristo Jesus. E jamais esqueceremos o preço pago na cruz, o preço que Cristo pagou por nós. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até morte de cruz. Sem nenhum pecado, diz a palavra de Deus que assim como um cordeiro foi para o matadouro, Jesus ele foi. Jesus disse, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou por amor de cada um de nós. Ele deu a vida por nós. Eu acho, queridos, sinceramente, eu acho que ele merece mais de nós. Eu acho que ele merece mais de mim. Eu acho que Jesus merece mais de mim e de você. Que nós possamos entregar mais a nossa vida para o Senhor. Que nós possamos ter mais da presença do Senhor. Mais de Cristo, menos de mim. Mais do Senhor. Mais da tua palavra, mais do teu louvor, mais da tua graça, mais da tua presença, Senhor. E menos de mim. Assim seja, para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Francis, depois o pastor Geraldo, por favor. Essas palavras foram muito preciosas, pastor Aguinaldo, desde o começo, de quando o senhor começou a falar, porque como o senhor mesmo disse, dirigido por Deus, a gente sente isso, cada palavra, a gente vê que é o próprio Espírito Santo que está dirigindo. Todos nós hoje cremos em Deus muito mais do que quando nós chegamos a Ele, porque quando nós chegamos a Ele, nós chegamos no vale da sombra da morte. Eu falo de mim, mas eu acredito que nenhum dos irmãos que estão aqui chegou para agradecer, chegou para louvar apenas. Eu creio que cada pessoa que chega a Deus, chega porque está sofrendo, porque não suporta mais aquilo que está vivendo. Então, cada um tem seu vale da sombra da morte. E nós não tínhamos outra saída, a não ser crermos naquele Deus que nos foi ensinado, naquele Deus que nos foi ensinado que é a única solução da nossa vida. É como se não existisse outro caminho para a gente, só existisse o caminho da morte e o caminho desse Deus. E nós passamos a colocar em prova, né? Na nossa caminhada toda, porque a gente pensa assim, eu estou esse tempo, há 26 anos, mais ou menos assim, em torno de 25, 26 anos, servindo a Deus. O que eu já não vi na minha vida acontecer, desde as primeiras palavras que eu ouvi falar desse Deus, que para o mundo ele pode ser loucura, para o mundo nós somos fanáticos, para o mundo nós somos bitolados. Talvez muitos olham para nós e falam, isso aí é o povo bitolado, não sai da igreja, fica o dia inteiro na igreja. Como eu já contei um testemunho, numa vez que eu estava numa cidade fora, eu fui evangelizar uma casa. E era uma casa muito grande, uma casa perto de um hospital. Ela era uma mansão. E eu bati lá, naquela campainha, apertei a campainha, interfone, saiu um senhor lá, era em torno de umas 7 horas da noite. E esse homem saiu e falou, o que você quer? Eu falei assim, eu queria falar da palavra de Deus. Mas esse homem usou tudo quanto é palavras para me xingar, ele usou. Chamou eu de vagabundo, chamou eu de quem não tinha o que fazer. Saiu no meio da rua para me xingar. E ele falava, você é um vagabundo, você não tem o que fazer, rapaz. Aí a única coisa que eu falava para ele, eu falei assim, olha, senhor, Deus abençoe. Ele se irritou mais em eu falar Deus abençoe do que eu ter batido na casa dele. Mas é como o senhor nos está falando, muitos veem a gente dessa forma. A palavra de Deus para o mundo, para aqueles que não conheceram ela ainda, é loucura.
Mas para aqueles que a conheceram, é o poder de Deus. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai tendo experiências com Ele. A gente vai passando por momentos difíceis na vida, muitas vezes, que hoje a gente já tem uma estrutura em crer em Deus. Por exemplo, no começo, quando a gente passava por uma situação difícil, a gente tinha aquele medo de morrer, aquele medo de perder, às vezes se era uma casa, uma complicação financeira que a gente estivesse vivendo. Quantas vezes eu passei por isso? Então eu clamava, dobrava o joelho e pedia. Tinha hora que eu falava assim, eu tenho a impressão que não vai acontecer nada. Mas tudo aquilo que a gente pedia não era na hora. Mas hoje eu tenho isso como testemunho para contar. Então, o que isso me faz entender? Que Deus ele existe, que a sua palavra é verdadeira, que coisas que quando eu entrei na prefeitura para trabalhar isso há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, eu era tipo assim, para mim não tinha tempo, eu queria todo instante estar falando da palavra de Deus. Então, o que eu fazia? Eu falava desse período que nós estamos vivendo hoje. E naquela época, muitos diziam assim, isso aí é loucura, pai, nunca vamos chegar num ponto desse. E hoje o mundo está vendo o que a gente falava antigamente. Quer dizer, quem que já imaginou hoje, se eu andar numa rua, andar numa cidade, o senhor não vê uma pessoa sem estar usando máscara? Que isso aí é o quê? Pestilências, coisas que, desde quando Jesus partiu, ele deixou escrito. E hoje, toda aquelas loucuras, todo aquele fanatismo, todas aquelas doideiras que o mundo vê dessa forma, está se mostrando a realidade da sua existência. O mundo está começando a enxergar que a palavra de Deus é verdadeira. E como o senhor mesmo disse, a gente já viveu no vale da sombra da morte, como quando eu cheguei até Jesus. Quantas vezes eu cheguei sentado na beira de uma estrada, tendo o desejo da fim na vida. Só não tive coragem. Mas eu ficava imaginando de que maneira que eu ia fazer isso. E pedia solução para Deus. Como outras vezes que eu estava no meio de um canavial, drogado. Falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou acaba com a minha vida aqui, porque eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Naquele momento que eu pedia, se alguma pessoa visse esse momento e falar, ele está louco, ele está falando sozinho. Isso é loucura. Eu chegava a me sentir, será que Deus vai me atender? Aí eu pergunto, será que ele atendeu? Entende? Ele fala, será que ele atendeu? A gente é um testemunho vivo. Então a gente vê que hoje, eu não estou no meio de um canavial mais usando droga. Eu não estou mais sentado numa pista pensando em dar fim na própria vida. Hoje eu estou pregando a palavra, estou pregando aquilo que mudou minha vida. Então isso é para qualquer pessoa que crê em Jesus, qualquer pessoa que passar a crer na palavra. Essa luz virá sobre as trevas. E essas trevas vão ser dissipadas. Então, é como o próprio Paulo disse, para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. E a cada tempo que passa, a gente crê mais. Porque não só o que aconteceu na nossa vida, mas a gente conhece a história das pessoas que chegam na igreja e vêm conversar com a gente. As pessoas vêm e contam coisas profundas com a gente. Elas contam o sofrimento que elas estão vivendo. E a misericórdia de Deus faz a gente se colocar no lugar dela e sentir o sofrimento que ela está vivendo. Então a gente fala com confiança para ela, olha, fica firme em Deus, ouve a palavra, participa dos cultos, que Deus vai mudar a sua vida. Porque a gente teve essa experiência. Hoje, a gente crê no poder de Deus, porque a gente presenciou isso pessoalmente, tivemos uma experiência pessoal com Deus. E a gente sabe que muitas outras coisas vão acontecer na nossa vida ainda, segundo o poder de Deus. É isso que eu tenho para falar. Vou dar oportunidade para outras pessoas. Amém. Deixa antes do pastor Geraldo falar, você estava falando, pastor, eu lembrei de duas coisas, né? Na idade do iluminismo, né, e depois que tiraram Deus de cena, né, eles diziam que o homem era sábio à ciência e não precisava de Deus. Até depois da Segunda Guerra Mundial foi criado a ONU. Qual era a ideia da ONU? Organização das Nações Unidas. Era assim, olha, gente, a guerra é muito triste, vamos fazer uma organização mundial onde todas as nações se reunirão e daqui para frente vai haver paz, a ciência está evoluindo, nós não vamos ter mais fome, nós vamos criar alimentos, nós vamos criar vacinas, nós vamos criar a ciência e a humanidade, a inteligência do homem vai fazer um mundo melhor. E a gente vê hoje que o mundo está uma desgraça.
A ciência não arrumou, não vai arrumar nunca. E eu lembro da passagem da Bíblia de quando Deus resolve destruir a humanidade no dilúvio, e ele separa um homem, que esse homem era bom. Então, Deus pensou, eu vou destruir tudo, vou pegar uma família boa, um homem bom, e vou fazer tudo novo. Pois o homem foi plantar uma vinha, já se embebedou e fez tudo errado, amaldiçoando a geração dele. Então, não adianta, tem uma comunidade amish nos Estados Unidos, que eles pensaram o seguinte, nós vamos voltar a viver isolados, para que não haja mais contenda, não haja mais pecado. Tiraram energia, tiraram internet, tiraram tudo para viver isolado, pois ali havia abuso sexual de pessoas. O homem é mau. Só para fechar, eu lembro de uma história, eu não vou lembrar toda agora, mas uma vez pegaram e fizeram uma pesquisa, um experimento científico. Então, eles pegaram um porquinho, o porquinho nasceu e eles levaram o porquinho, é uma ilustração, tá? Pegaram o porquinho e levaram para morar no hotel 5 estrelas. E esse porquinho tomava banho todo dia, colocava roupa, arrumava tudo, cabelinho e tal, e passava só perfume francês nele. Ele era criado 5 estrelas. E ficou crescendo esse porquinho, sendo cuidado para que ele se tornasse um porquinho 5 estrelas. E ele foi alimentado da melhor comida, ele morou nos melhores lugares, e ele era um super porquinho, aquele príncipe porquinho. Aí um dia falaram assim, poxa, agora chegou a hora de ver se realmente deu certo a nossa experiência, aquela teoria de que o ambiente é que faziam as pessoas tal. E aí eles falaram, bom, agora nós vamos levar o porquinho numa fazenda, dentro da casa da fazenda, é uma casa muito chique, porém a gente vai deixar as portas abertas, porque o porquinho agora, ele aprendeu a comer do melhor, ele aprendeu a viver limpo, cheiroso e perfumado. Então, eles colocaram o porquinho numa casa e deixaram as portas abertas da fazenda. Adivinha o que aconteceu? O porquinho foi para a lavagem, o brejo, e se sujou tudo. Isso mostra o quê? Que o homem é mau. Só existe um jeito do homem se tornar limpo, entregando a vida para Jesus, morrendo a velha criatura e nascendo da água e do Espírito. Esta é a palavra de Deus. Por isso que um marginal se torna pastor, uma prostituta se torna pastora. Por quê? Porque passou pelo sangue puro de Jesus Cristo. Só Ele tem poder de mudar a vida. Aleluia! Pastor Geraldo. Pastor Guinaldo, Oi? Só não interromperam antes do pastor Geraldo falar, eu só queria fazer um comentário que o senhor estava falando. A hora que o senhor estava falando sobre a pesquisa, eu estava pensando numa pesquisa que eu vi na televisão, e eles mencionaram assim, que o homem, ele quis criar um feijão, e semelhante nessas questões de tentar fazer alimentos, e criaram um feijão idêntico com o feijão natural que a gente come. As cascas, quando procuraram cozinhar o feijão para ver se o feijão ficava igual, e o feijão ficou igual. Não tinha nada diferente. Não, se colocasse os dois ali, não tinha como a pessoa saber qual seria o feijão verdadeiro e qual seria o feijão que a ciência criou. Mas quando eles plantaram, somente aquele que Deus criou, que nasceu, porque a vida é somente Deus que dá, né? Então, senhor, eu estava pensando nessa pesquisa, o senhor falou que ia contar uma pesquisa. Eu falei, só faltava ser a mesma. Amém. Glória a Deus. Estou sempre aprendendo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pastor Geraldo? Sim. Palavras sábias, né? E nos mostrando o quanto Deus nos ama. Quero colocar aqui paralelamente uma passagem que está em Lucas, capítulo 23, dos 39 a 43, que fala assim: crucificado, não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro,
repreendeu, nem menos Deus, Pastor, está cortando sobre muito. igual sentença? Nós, na verdade... Alô? Oi, tudo bem? Tem hora que está cortando bastante, viu? Está um pouquinho truncado hoje. Respondendo o outro. Porém, o outro respondeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, é verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Bom, esta passagem, a gente vai vendo que, para a história desses homens resume o significado da cruz para uma humanidade. Para o Cristo crucificado era sinal de fraqueza, impotência, incapacidade, como o pastor foi pondo. Fragilidade, fracasso, vexame, vergonha, escândalo e loucura. Mas para o outro, o Cristo crucificado foi a oportunidade de mudar o seu destino. A única esperança, o Redentor, o Salvador, foi a chave da porta do paraíso, foi o poder de Deus. Isaías 29:14 cita assim, por isso uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Então, o apóstolo afirma aqui que Deus destruirá essa sabedoria do homem, né? E outra coisa, nós vamos vendo que a mensagem da cruz, para o apóstolo Paulo, tem amor, tem vida, reconciliação e paz, salvação, né? Tem esperança, tem ali uma decisão, não há dúvidas. Então, a cruz é um paradoxo. E dor, na verdade, resultam em vitória, glória e alegria. Jesus não fora subjugado pelos humanos, como pensavam os sacerdotes, porque eles sabiam dessa profecia de Isaías 9, que eu li, 1 ao 7. O que mais marca nessa passagem é o versículo 6, né, onde a gente vê que um menino, porque um menino nasceu a um filho nos foi dado, a sabedoria pousa sobre os seus ombros e ele se chama conselheiro admirável, Deus forte, paterno, príncipe da paz. Eles sabiam, conheciam essa passagem, sabiam dessa profecia, e agora eles estavam vendo ela se cumprir, né? E eles, em sua ignorância, em seu ódio, né, em seu sentimento mais perverso, não aceitavam. Tanto é que planejavam matar Jesus por várias vezes, né? Mas ele se entregou. Se entregou a nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não vi a matéria que o pastor dito. Esse atitude vai ser como a gente vê entre essas pessoas, principalmente as pessoas tentando, né, outras coisas, longe do caminhando por um largo espaço, tentando transformar nosso país, a nossa cultura, e principalmente, né, a nossa crença em Cristo, né, estão tentando colocar uma pá de cal em cima. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que continuar. Não ficaria surpreso, meus irmãos, se daqui a um tempo nós fôssemos impedidos de estar fazendo isso que estamos fazendo aqui, por meio de internet, por meio de Facebook, por meio dessas ferramentas que nós temos, né? Por conta de sermos acusados de estarmos incentivando
o povo, né, contra isso que aí está, toda essa formação. Mas a palavra de Deus tem nos garantido quão maravilhoso é o Senhor. Então, meus queridos, tudo isso que foi dito nesta noite, né, reflita, pense, porque nós estamos em tempos de guerra. Não declarada bem abertamente, mas nós vamos vendo pelo meio que eles movem, pelo meio que eles procedem, que cada vez mais vai ficar difícil. Por isso, nós temos que estar firmados, né? Firmados na palavra de Deus. Veja, o pastor leu lá em 1 Coríntios, capítulo 18, né? E eu queria continuar ali no versículo 23, só para terminar a minha fala. Ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tomou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus, e que nós estejamos cada vez mais firmados na rocha, que é o Senhor, e que nós não nos afastemos da palavra de Deus, e que ela esteja sempre em nossas orações, pastor. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Amém, pastor. Obrigado. Um abraço para a irmã Vânia, viu? Deus abençoe, querida. Vânia está assistindo a gente lá no YouTube também, né? Queridos, eu gostaria de dar oportunidade, se alguém quiser falar, só levantar a mão, né? Que aí a gente pode ouvir um por vez aí, tá bom? Quem quiser falar, tem a oportunidade. O culto é um culto, assim, gostoso, participativo, né? E aí a gente pode falar um pouquinho, é tão bom ouvir a voz de vocês, né? A gente tem saudades aí da igreja, a gente não está podendo estar junto pessoalmente, e essa palavra de hoje aí, com os complementos do pastor Geraldo, do pastor Francis, né? É uma bênção. Mas daí fica aberto, quem quiser falar agora. Moacir, você gosta de falar? Você fala bem, Moacir? Quer falar aí um pouquinho? Fique à vontade, querido, viu? É só abrir o microfone e falar, quem quiser aí. Se ninguém falar, eu vou dar continuidade aqui. Bem? Alguém ergueu a mão? Eu, pastor. Eu, Luciana. Desculpa, não vi. Pode falar, querida. A paz do Senhor a todos. Só para comentar aqui, né? O Rafa, enquanto o Léo estava cantando aí o segundo louvor, o Rafa estava cantarolando junto. Glória a Deus. Emocionante para mim. Graças a Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos. Está aqui em João 19, 25. Próximo à cruz, estão me ouvindo bem? Estamos. Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida disse Jesus ao discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já tinha sido concluído para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam em uma esponja com vinagre e colocaram na ponta da vara e entregaram até sua boca. Então, assim, experimentou o vinagre e exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, assim, né? Está consumado, né? Disse Jesus. Ele quis dizer que estava completo, que está feito. E não se trata de sermos bons,
né? Se a gente é bom, se a gente não é. Se trata apenas de Deus ser bom, porque Jesus disse que apenas somente Deus é bom. E seu amor sempre superará o nosso. Estamos seguros e sem dúvidas e para sempre. Que tremendo é o poder por trás dessas simples palavras, né? Está consumado. Eu me emociono sempre quando eu vejo essa parte. Queria Amém. vocês. Amém, amém, Luciana. Glória a Deus, né? Moacir, quem levantou a mão? Fui eu, pastor. Pode falar, querido. Pastor, a palavra... Só um minutinho, pastor. Tá bom. A voz tá boa, só deu um pouco de eco, Moacir, mas a voz tá boa. Glórias a Deus. Eu acho que a tua voz tá boa, tava ouvindo bem. Só tá com o... Aí, agora sim. É que eu tava no celular, pastor, e aí deu eco na televisão. Amém. É que tá ligado o norte na TV nossa aqui na sala. Amém. Glória a Deus, Moacir. Tá escutando bem agora, pastor? Tô ouvindo bem. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos aí. Amém. Noite de hoje, né? Noite abençoada. E aqui é gratificante, né? Estando em casa, adorando o Senhor, estando aí na igreja, mas a palavra de Deus é uma sombra em qualquer lugar, né, pastor? Seja aqui, Amém. seja no espaço físico, na igreja, seja na nossa casa, né? Amém. E eu vou deixar uma palavra para os irmãos aqui, que meditei nessa palavra hoje. Eu postei no grupo de manhã, né? Que está em João 13, né? Que Jesus lava os pés dos discípulos. A quanta humildade de Jesus nesse dia, ele lavou os pés de todos os discípulos, né? E alguns não entendiam o porquê estava lavando os pés, né? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela declara aqui, a partir do versículo 4, assim levantou da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha de volta na cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, ele disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora porque estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar você, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: Vocês entenderam o que vocês fez? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão e as praticarem. A palavra de Deus é maravilhosa, pastor. Nessa passagem aqui eu entendo que Deus deixou essa missão para a gente, levar a palavra dele, ser humilde como ele foi, lavando os pés, né, dos discípulos. E que nós sejamos também igual a ele. Nós servimos as pessoas que necessitam, né? Que nós temos que servir as pessoas que nesse mundo, nesse momento agora que está acontecendo, no nosso redor aqui, no nosso derredor, nós possamos ser luz do caminho das pessoas, levando a palavra de Deus, né? Uma palavra de conforto, aqueles que perderam os entes queridos, né? Aqueles que estão com os entes queridos nos hospitais, que estão enfermos, né? Que nós, igreja, Luz e Vida, e as outras igrejas também possam fazer isso, né? Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus,
Graça e paz a todos. Nós aqui, minha família, estamos com muita saudade da Igreja Luz e Vida, né? De todos abraçar, mas eu creio que com cautela e no tempo de Deus, nós vamos estar novamente juntos. Em nome de Jesus, eu creio. Amém, pastor? Amém, você. Amém. Deus abençoe. Família linda aí reunida, ouvindo a palavra. Um abração para todos aí, viu? Saudade de vocês também. Pastor Francis, o senhor levantou a mão, né? Isso, pastor Guinaldo. Eu queria comunicar ao senhor que eu vou precisar descer, que eu vou lá para a rádio, para me chegar uns 15 minutos antes lá. Amém, pastor. Fiquem na paz e bom programa lá, viu? Obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos aí, amada igreja. Amém. Queridos, então, a gente já está, eu acho que a gente já está fechando, terminando o culto, né? 9h30, a gente está fazendo o horário certo, né? 1h30 de culto. E eu queria, mais uma vez, antes da gente dar a bênção final, dizer assim, queridos, o coração nosso fica muito triste com esse negócio de fecha a igreja, né? Porque na igreja a gente se ama, a gente ora um com os outros, não que a gente não faça isso em casa, né? Mas a comunhão, Deus é um Deus de comunhão, né? Deus é um Deus de relacionamento. E assim, nós sabemos que tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de uma palavra, e igreja fechada, sabe, entristece a Deus. Mas a gente sabe que é uma guerra, todos nós estamos numa guerra. Mas o que nós podemos fazer, nós estamos à disposição. A gente está fazendo esses cultos pelo Google Meet, nós estamos com uma rádio agora 24 horas, rádio web, www.radioluzevidaemcristo.com.br, 24 horas pregando a palavra. A gente está em todos os canais do Face, do YouTube, tem o app da igreja, onde você ouve a rádio no celular, né, pelo app da igreja. Ou seja, né, a igreja nossa está aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 8 às 11h30. Amanhã, domingo, nós vamos ter um culto lá na igreja, pela live, às 8 horas da manhã, pelo Facebook, gravando no YouTube. Depois, às 4h30 da tarde, nós vamos estar lá de novo, gravando outra palavra. Então, mais uma vez, eu quero pedir para cada um de nós ajudar as pessoas que não têm intimidade com parte eletrônica, ajudá-los a se alimentar da palavra, principalmente os idosos, colocar no Face, no YouTube, né? Igual a Vitória sempre coloca lá na televisão, a Marta, o Geraldo, o Vitória, o Cadu está sempre assistindo com a gente, igual a família do Moacir, todo mundo na sala, né? Para que a gente possa alimentar aqueles que não têm esses recursos. E nós estamos atendendo as pessoas, viu? Nós estamos orando. A igreja de Deus não para, a gente não para. Mas existe essa dificuldade, né? Algumas pessoas têm necessitado de alimentos, a gente tem ajudado. Nós temos bastante roupas na igreja, se alguém estiver precisando de roupas, pode contar conosco. A gente está ajudamos o pastor Abraão, que está lá em Brumadinho, fazendo um trabalho. A gente está com um programa aí na Piracema, né, direto. Então, queridos, a gente está ajudando o missionário Edson lá na Bolívia, está com um trabalho muito bonito. A gente tem um projeto lá no Peru, ajudando um missionário. Então, queridos, a igreja não para, a gente comprou mais Bíblias daquela leitura diária, para que todo mundo leia a Bíblia inteira e conheça bem a palavra de Deus. A Luciana colocou uns filmes lá no nosso app, para que a pessoa seja edificada. Então, ou seja, queridos, a gente está trabalhando a 100% do vapor. Só não estamos fazendo culto porque não deixam, né? Mas estamos fazendo online, assim, né? Então, nós estamos, a igreja não para, a gente trabalha direto. E todos, nós somos um corpo em Cristo, e todos nós trabalhamos, né?
Então, você também é parte desse corpo, você é parte dessa igreja. Eu agradeço a Deus por cada vida que está aqui, agradeço por cada pregador, missionária, cada evangelista, e dizer para você, nós estamos à sua disposição. Nossa igreja tem o pastor Geraldo, tem o pastor Francis, tem eu, tem o pastor Carlinhos, tem a pastora Eliana, tem as mulheres que oram, que louvam, que visitam. Então, queridos, a igreja está aí com bastante evangelistas. Então, o que você precisar, conte conosco e vamos trabalhando, pregando a palavra de Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus e levando uma palavra de paz, de alegria, de salvação para as pessoas e alertando as pessoas para que não tenham medo e nem andem ansiosos. Deus não quer pessoas ansiosas nem com medo. Então, é fé, crer em Cristo e saber, como Jesus disse, né, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e que não acontece nada se Deus não permitir. Então, é confiar em Deus e crer que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mais alguém quer falar para a gente fechar, fazer a oração final? Eu acho que não, né? Então vamos agradecer a Deus. Meu Deus querido e maravilhoso, eu te louvo e te agradeço por cada vida, Deus, que está conosco em espírito, adorando, exaltando o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, por teu Filho ter morrido em nosso lugar. Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter obedecido ao Pai e ter entregue a vida por nossa causa, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, nos guiar. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, que, Pai, o Senhor continue operando em cada coração, dando visões em sonhos, na leitura da tua palavra, no louvor, que o Senhor continue ministrando a cada um de nós. Meu Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos e nós te exaltamos neste lugar. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nesse dia especial, em que na terra se comemora, Pai, o dia da crucificação do teu Filho. O próprio Senhor Jesus nos ordenou que nós fizéssemos em memória dele, que jamais esquecêssemos o preço que ele pagou por nós na cruz, e jamais esqueceremos o preço pago na cruz. Por isso, meu Deus, quero te pedir, enche-nos com teu Santo Espírito, Senhor. Deixa-nos sentir tua presença, sempre e sempre, Pai. Eu te peço e te agradeço. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aí, ó, todo mundo falando amém aí, olha que bênção. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem quiser mostrar o rostinho aí, pode mostrar, viu? Aí, amém. Glória a Deus a todos. Alberto ali, Beto, pastor Geraldo, Andressa, obrigado. A Deise, Giovanni, Moacir, amém. Leonardo, Helena, Deus abençoe, querido, viu? Um abraço. Giovanni. Olha aí, gostoso ver. Olha aí, olha que benção. Olha o Tiger ali, ficou velho, hein, Tiger? Deus abençoe. Olha o Tiger. Igual o Tiger. Aí, ó. Cadê o bolo? Verusca, tudo bom, Verusca? Olha o Tiger, a Carla ali, Léo, vai tocando o violão aí. Agora é assim, pessoal, conforme a pessoa vai desligando, é igual ao arrebatamento, vai sumindo por um, quer ver? Vai sumindo, né? Vai subindo. Vai sumindo, vai apagando. Arrebataram. Vai, Léo, toca aí, ó.
Vai todo mundo dizendo a Carla aí. Gente, fiquem com Deus. Que alegria que Amém. é junto. Um abraço. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço. Amém, pastor. Fica bem. A Júlia, abraço, Júlia. Louva aí, Léo. A Beth, a bem. Você está aí também, Beth. Deus abençoe. Pra sempre adorando pra sempre ele ressuscitou. É isso aí. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Penha, Deus abençoe, Penha. Vai, Léo, louva aí. Para não, Léo. Aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. pra sempre Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Amém. Léo. Glória a Deus, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Penha. Boa noite a todos. Deus abençoe, amados. Amém. Glória a Deus, pastor. Paz. Para a gravação. Todos, irmãos.